Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Debates do Povo. Oferecimento Recanto Verde Vida, residencial para idosos, 34769702. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Em Fortaleza, pela FM 95,5 e no Cariri, pelo Povo CBN Cariri FM 93,5. Estamos ao vivo ainda no YouTube do Povo e no Facebook do Povo e da Rádio Povo CBN. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA, mostram que em 2023 houve 155 mortes de pessoas trans no país, sendo 145 casos de assassinatos e 10 que cometeram suicídio após sofrer violências ou devido à invisibilidade trans. O número de assassinatos aumentou 10,7% em relação a 2022, quando houve 131 casos. E ainda neste mês, uma travesti de 39 anos, conhecida como Safira, foi morta no bairro Conjunto Palmeiras, aqui em Fortaleza, a golpes de paus e pedras. Uma dessas mortes que passou em branco aí, não é? Foi pouco comentada, repercutiu muito pouco aqui na nossa capital cearense. A pauta, para além de uma questão de segurança pública, é também política. O Senado Federal aprovou no dia 22 de maio deste ano uma proposta que obriga a construção de espaços específicos para a população LGBTQIA+, dentro das prisões brasileiras. A proposta seguiu para a avaliação da Câmara dos Deputados. No Ceará, o Centro Tina Rodrigues oferece acolhimento e atendimento humanizado à população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social ou em situação de violência decorrente de LGBTfobia. O tema também está presente nas campanhas a prefeito pelo Brasil afora. O boletim com dados parciais de pré-candidaturas LGBT apresenta um total de 333 pré-candidaturas, das quais 299 afirmaram ser pessoas LGBTQIA+, e 34 pessoas aliadas à causa. E hoje no Debates do Povo vamos discutir as perspectivas de atendimento às pautas para esse público na política e o combate à violência contra essa população, além do tema da saúde mental que está bastante presente aqui no nosso dia a dia. E comigo no programa de hoje eu recebo para o debate o Lúcio Flávio Gondim, que é pesquisador e escritor. Obrigado pela presença. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todo mundo e muito obrigado a Povo CBN. Comigo aqui também no estúdio, Renato AB, jornalista do Povo, editor do Vida e Arte, articulista, ator, enfim, e reticências, não é? Muitas outras coisas. Participa também a Larissa Ferreira Nunes, psicóloga doutoranda em psicologia pela UFC e membro do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT. Obrigado pela participação, Larissa, seja muito bem-vinda aqui ao Debates do Povo. E para participar com a gente, você pode mandar mensagens pelo WhatsApp no número 859-9699-2299 e pode enviar também perguntas, dúvidas pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN, também do Povo. São agora 16 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Henrique Araújo. O fato do dia. E vamos agora rapidamente passar em revista as principais notícias que estampam os portais Brasil afora. Aqui na Folha de São Paulo, Congresso e Planalto negociam alta de verba para emendas maior do que prevê acordo com STF. Está aí, portanto, o Legislativo tentando encontrar uma brechinha, não é, para manter as emendas PIX no estado de São Paulo. A manchete é a seguinte: novo presidente do Banco Central, a equipe econômica negocia sabatina no Senado na primeira semana de setembro. No jornal O Globo, a manchete é esta: corte dos juros nos Estados Unidos reduz pressão para o início da alta da Selic no Brasil. Entenda. E no jornal O Povo, a manchete é esta aqui: governo estuda instalar passarelas no anel viário. Assunto é motivo de reclamação dos moradores. Tá aí, portanto, e agora novamente
Bem-vindo, boa tarde aos nossos participantes aqui do Debate do Povo, que hoje discute o tema da violência, da saúde mental entre a população LGBT. Eu queria começar com esse caso mais recente, um caso muito triste, viu, Lúcio, Renato e Larissa, que foi o do assassinato de uma travesti a pauladas aqui num bairro de Fortaleza. Mas antes disso, lá em Camusim, uma outra travesti, uma menina de 13 anos, também foi assassinada. E se a gente pesquisar, uma série de casos aparecem assim muito facilmente, todos levados a cabo com muita crueldade, como esse do Conjunto Palmeiras. São mortes que não repercutem, mesmo no meio de uma campanha eleitoral e num contexto de barbaridade. Eu queria entender por quê. Por que essas mortes passam em branco ainda, apesar de tudo que a gente tem visto? Lúcio? Bom, em entrevista à escritora e professora Amara Moira, ela fala, inclusive para o projeto que se chama 24 também, que acompanha o livro sobre o qual a gente vai já falar aqui, ela fala que, e lembra, na verdade, que historicamente houve um projeto de apagamento impingido aos corpos dissidentes, os pederastas. Esse projeto ia desde queima dos corpos, além da violência, mas a queima e apagamento de todos os documentos, né? Então, esse apagamento a que você alude, ele é institucional, ele é um projeto político, né? Além das suas diferentes questões, o fato de haver essa pouca repercussão e já até de ser um destino esperado, como quem diz, se você está na rua, se você está disposto a viver a transgressão que a sua identidade ou seu corpo pede, ou a sua orientação sexual, há que se suportar. É um destino quase esperado. E não é, né? Estamos num programa que debate políticas públicas com personalidades políticas e estamos aqui justamente para fazer essa provocação. Qual é a pauta? Onde está presente, né, nos discursos e nas ideias propostas por cada candidato, seja vereador, seja prefeito, por exemplo, neste ano, para essa questão que mata tantas pessoas? Ok, Larissa, bem-vinda ao programa. Queria ouvi-la sobre isso, não é? O Lúcio acabou de provocar, na verdade, já demandando, por exemplo, dos nossos candidatos neste momento, não só aqui em Fortaleza, uma atenção especial a esse tipo de situação. Como é que você avalia o caso? Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite. E esse tema é extremamente importante. Nós temos aqui no Ceará, né, uma Secretaria da Diversidade que vem monitorando os casos, especificamente em relação à LGBTfobia e, sobretudo, ao assassinato dessa população, né? E é importante dizer que essa pauta é tanto de campanha política, quando as pessoas são a favor dessa população, mas também quando são contra, né? Então, de um lado, nós temos candidatos, sejam de pessoas LGBTQIA+, sejam aliados à causa, que pautam essas demandas, que vão visibilizar nossas questões como um todo, mas também a gente tem um discurso neoconservador que traz à tona toda uma perspectiva de ódio contra essa população. E aí se utiliza dessas questões de gênero e sexualidade para também fazer essa própria campanha política, nessa aqui no caso como oposição, né, contra. Porque é importante a gente entender, porque é exatamente todo esse projeto político, né, como foi mencionado, que há anos, né, historicamente, tem invisibilizado, silenciado e produzido tecnologias mortíferas contra essa população. Ela não é à toa que ela permanece, né? Não é à toa que esse caso é recente, não é à toa também que no mesmo estado em que Dandara foi morta por uma situação muito semelhante no Grande Bom Jardim, né? É porque esses discursos antigênero, eles estão fortalecidos dentro de um arsenal que, de fato, tem colaborado para cada vez matar mais, de todas as formas possíveis, matar a nossa comunidade LGBTQIA+. Ok, e, obrigado, Laura. Precisamos fazer uma análise muito ampla, né? Não só nessas questões políticas, mas como isso é uma pauta importante para a segurança pública de modo geral. Ok, obrigado, Larissa. Paulo Renato? A Larissa traz um ponto
é fundamental ao citar a Dandara, que é um caso que se tornou emblemático, Brasil afora, inclusive mundo afora, foi parar nos grandes jornais de todo o mundo, é que naquele caso tinha um vídeo circulando, o estado inteiro tendo acesso àquele material, e aí houve uma pressão tão desmedida que foi difícil não falar sobre o assunto. Aqui no O Povo demos uma manchete sobre o caso, com uma manchete trazendo a morte da Dandara, porém, esse trabalho que é orquestrado de muitas vezes tratar esse caso de uma maneira banal, invisibilizar esses números, as pessoas morrem e a gente não entende ao certo porquê, ainda mais em contexto de violência, quando há uma sobreposição desses universos, quando há a questão da LGBTfobia, mas também quando as pessoas estão inseridas em situações de vulnerabilidade, em bairros onde não se investiga tão bem assim casos de mortes. Então, há um apagão generalizado desses números. Se hoje a gente está aqui na rádio, ao vivo, falando sobre isso é só a pontinha do iceberg de um universo muito maior que a gente acaba nem conseguindo alcançar, de muita gente que morre no interior do estado, no interior de todo o Nordeste, o Sudeste também super perigoso para as pessoas em situação que vivem... que afloram e que vivem as suas sexualidades, o seu gênero, que muitas vezes estão em situação de rua também, que é um outro cruzamento de tudo isso, que é uma outra face muito dolorosa de tudo isso, que é a quantidade de pessoas em situação de rua, que são pessoas trans e que estão ali vulneráveis. Então, a verdade é que a gente debate esses números e debate quando esse assunto chega na esfera política, portanto, nas campanhas políticas dos candidatos, e agora, mais do que nunca neste ano, mas o que a gente sabe é muito pouco diante desse marzão de dificuldades e realmente de crimes que acontecem e a gente acaba nem tendo acesso a eles. Ok, Paulo. Aqui tem um comentário no nosso chat do YouTube que diz o seguinte: não são as pessoas de bem que matam as travestis, e sim as pessoas com quem eles mesmos andam e se envolvem. Esse é o tipo de comentário que se estende a muitas pessoas nessa população. Isso não é verdade. Só para rebater, a gente viu agora muito recentemente, o Lúcio pode falar sobre isso também, um caso numa escola de elite de São Paulo. Entendeu? É isso mesmo. Então, não se trata só de pessoas que estão na periferia da cidade, em condições de vulnerabilidade, não é, Lúcio? E mesmo se fosse, a periferia ela está repleta de gente com pulsão de vida, com cidadania, com direitos iguais. Então, pelo contrário, assim, a população T, que a gente chama travestis, transexuais, tem historicamente o ato de união, a ideia de família, constituir-se como um gueto, porque sem essa rede de apoio, aí é que seria impossível. Então, esse andar com, a gente anda com para tentar estar melhor. E para aprofundar esse caso, aconteceu com um adolescente, 14 anos, de nome Pedro, ele era bolsista em uma escola de São Paulo. Ontem Maísa falou um pouquinho sobre isso. A mensalidade dessa escola custa R$ 4.500. Então, puxando o gancho desse comentário, é com esse tipo de gente que ele andava. E esse tipo de gente que paga os R$ 4.500 por uma mensalidade para uma pessoa de 14 anos, que reiteradamente cometeu essa homofobia a ponto de esse menino não suportar mais, e ele cometeu o suicídio. Eu sou professor da rede pública do estado do Ceará, concursado, e a homofobia lá é presente semanalmente, diariamente. Na minha escola há uma aluna trans que não pode usar banheiro nenhum. Os alunos homens não a aceitam, as alunas gênero feminino também não a aceitam. Então isso não está lá em São Paulo, não está no meio da rua, isso está nos locais institucionalizados, né, está em todos os espaços. Ok. Lúcio, tem um outro comentário do Carlos César que associa esse tipo de fenômeno à ascensão dos evangélicos. Ele diz: o aumento dos evangélicos trouxe também o aumento do preconceito contra os LGBTs. E aí eu lembro, você acabou de tocar no tema dos banheiros. A deputada estadual doutora Silvana Oliveira, que é do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é candidata lá à prefeitura de Maracanaú, e na pauta de gestão dela está a questão do banheiro, né? E aí, isso ainda é um item de importância, assim, tanto contra quanto a favor, como levantou a Larissa há pouco tempo? Porque ele, eu acho que deixa bem claro que há ali uma necessidade básica, humana, vital, primordial, que é vetada, né? Se eu não tenho o direito de usar um banheiro,
Então, eu não tenho o direito de estar naquele ambiente, eu não tenho direito... E exatamente porque o banheiro lida com esse imaginário de ali você está num lugar entre os seus iguais. Mas então, se eu me identifico como mulher, haverá essa obrigatoriedade de compreender aquele lugar como um lugar em que aquela pessoa deve ser aceita. E aí é que está o gancho, né? Para esse tipo de violência. E... não só lá em Maracanaú, né? Estamos em um estado, esse estado que pelo 3º ano consecutivo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais mata pessoas LGBTs no Brasil, em que acabou de ser aprovada em 2 minutos a compra, né? Muito em breve a chegada das Bíblias nas escolas. E aí, ou seja, não tem banheiro, mas vai ter Bíblia agora. exatamente. Né? E nem pode ter o debate, a palavra diversidade, respeito, tudo isso é levado para o âmbito do escola sem partido, doutrinação, ideologização, mas a Bíblia pode, né? A Bíblia é um livro incrível, né? Múltiplo, né? Cristo é uma figura revolucionária. O que se faz dele, a leitura unívoca, é que pode... A gente está vivendo um país também em transição religiosa, segundo todos os sociólogos, né? E dentro de alguns anos seremos pela primeira vez mais evangélicos que católicos, e vamos precisar todos debater isso, como estamos fazendo aqui. Porque, por exemplo, eu já fui alvo de homofobia, né? Como professor em sala de aula, e a argumentação foi bíblica, né? E quando eu contra-argumentei, disse que aquilo era homofobia, eu recebi em troca: então você está fazendo comigo intolerância religiosa. Porque, segundo ele teria o direito de cometer porque é bíblico. Okay. Tem uma falsa equivalência nesse debate como um todo. Até essa oposição de o kit gay versus a Bíblia, é como se o imaginário, é como se ao tratar desses assuntos a gente tivesse, enquanto o Brasil, a gente não tivesse a maturidade de tratar o assunto com a frieza que ele pede. Quando eu falo frieza, não de uma maneira negativa, mas é isso que o Lúcio traz de o básico. Se a pessoa não consegue ir ao banheiro, existe algo realmente muito errado. Só que quando esse debate vem à tona, ele recai num campo quase folclórico. É como se houvesse ali uma população que quer dominar uma outra população. Um maniqueísmo brasileiro, né? É um típico maniqueísmo de quem interpreta tudo quase como uma novela, em que há opostos, em que há como uma lados, guerra espiritual, não é? Como a Silvana falou. E que, na verdade, assim, existe uma demanda urgente atual, que é uma demanda de sobrevivência. Existe o ambiente escolar, é um ambiente em que muita gente passa dificuldades, professores, alunos, bullying, intolerância, homofobia, e é um primeiro espaço social que aquela criança tem ao sair de casa. Então ela sai do conforto da casa dela, vamos imaginar, um menino gay sai do conforto da casa dele, onde talvez ele nem tenha esse conforto, já haja ali uma homofobia prévia dentro da própria família, vai para a escola onde ele teria apenas de estudar, e nessa escola ele também já não é reconhecido, já não é aceito. Então acho que o Brasil, o mundo como um todo, mas vamos trazer para a nossa realidade Brasil, tem de começar a olhar para esse tema com o pé no chão, com a frieza, sem essa folclorização que há. Porém, para muita gente, é importante ter essa folclorização porque afasta. A partir do momento que se idealiza um kit gay, se afasta do debate de uma maneira prática e pragmática como precisa ser. E facilita a identificação, não é, Larissa? Quando você constrói esses elementos, assim, por exemplo, uns fantasmas retóricos, ideologia de gênero. Queria escutar você um pouco sobre esse contexto, né? O Carlos César havia falado sobre essa ascensão dos evangélicos. Essa intolerância tem relação com isso também? Com o predomínio, com a força da agenda política desse segmento religioso? São pontos muito importantes que precisam ser debatidos, né? Por exemplo, quando se fala essa questão da ascensão de uma religião, a gente tem que ter um certo cuidado para não criminalizar de fato ali essa religião, né? As pessoas que têm essa fé. A gente está falando de espiritualidade. Porém, a partir do momento que essa religião, ou pessoas que usam de má fé essa religião para promover discursos de ódios, que esses discursos, por suas vezes, vai colaborar para preconceitos, discriminação, prejuízos para o outro, em sua, né, pior caso, o assassinato, como a gente já viu em algumas situações, né, isso precisa realmente ser debatido, né, o que está sendo colocado ali e os efeitos disso para a sociedade. A gente tem um Estado laico na teoria, porque na prática a gente acaba vendo esses pontos, né, por exemplo, dentro de instituições de políticas públicas,
uma demarcação muito específica sobre questões religiosas, e que isso demarca uma posição que outras expressões religiosas acabam não conseguindo adentrar. Porque se a prerrogativa é possibilitar acesso à sua fé, outras possibilidades de fé também deveriam ser possibilitadas. E aí, especificamente sobre os dados, que eu acho que é importante ser quantitativo, o Ceará, de fato, ele tem uma representatividade nessas estatísticas, mas ele também tem um forte monitoramento. E não só isso, a região Nordeste, ela tem um machismo muito regionalizado. E esse machismo, ele vai atingir toda a população que, de alguma forma, é atravessada pelas demandas dos signos femininos, pela feminilização, ou por tudo que, de alguma forma, nega o masculino, né? Por exemplo, pessoas trans, travestis, homens gays, principalmente aqueles mais afeminados. Então, tudo que, de alguma forma, vem negar esse macho alfa, ele é recriminado, ele é tolhido, ele é tentado punido de alguma forma. E aí, quando nós vemos, por exemplo, no caso das mulheres, né, lésbicas, mulheres bissexuais, que não colocam em sua centralidade esse macho, elas também são punidas em certa medida, né? E aí a gente tem diferentes dimensões da LGBTfobia, né? Temos as suas especialidades na lesbofobia, na transfobia, na homofobia, porque aí estamos falando de singularidades existenciais, né? A gente fala da comunidade, da população como um todo, mas cada um ali tem suas particularidades que também precisam ser vistas. Por exemplo, a gente está no mês da visibilidade lésbica, e aí a gente precisa dar visibilidade, assim como em janeiro a gente tem o mês da visibilidade das pessoas transexuais. Então, nesse mês da visibilidade lésbica, ainda não temos nenhum tipo de resposta, por exemplo, em relação ao assassinato da Carol Campelo, que foi também um assassinato para uma mulher lésbica, né, uma mulher cis lésbica, que é desfém, ou seja, que não performa essa feminilidade positiva que temos na nossa sociedade, e foi com requinte de crueldade, né, com vários traços ali lesbofóbicos, misóginos. E esses pontos, eles precisam de fato ser visibilizados para que a gente compreenda e produza políticas públicas efetivas, que produza uma segurança pública que de fato entenda que a população LGBTQIA+, ela precisa ser resguardada, tanto os seus direitos sociais como a sua própria dignidade como pessoa. Então, isso é uma pauta que com certeza os políticos, né, que estão aí tentando se eleger, eles têm entendido que é importante visibilizar, e aí como, né, foi comentado, de diferentes maneiras, né, para aqueles que entendem que é algo ainda errado, pecado, imoral, que a gente já caiu por terra isso, que isso não compreende, que isso não existe, mas para aqueles que ainda têm essa percepção, esse discurso antigênero colabora para um grande número de votos. E aí a gente sabe que, por exemplo, a igreja evangélica tem um grande número, né? A gente tem a bancada evangélica, que é como popularmente se fala, um grande número aí no legislativo como um todo. Então a gente precisa, inclusive, pautar isso também, da importância desses legisladores e que pautas eles estão levando para a frente, porque senão a gente vai ter mais retrocessos ainda, né? E a luta, ela é contínua. Nenhum direito ele foi dado, ele foi conquistado. Então, ele precisa permanecer sendo conquistado e alcançado outras melhorias. Ok, obrigado, Larissa. A gente faz aqui o nosso primeiro intervalo no Debates do Povo. Para quem está acompanhando no rádio, a gente volta daqui a pouquinho, mas a conversa segue na nossa plataforma, lá no YouTube e também no Facebook. Fica por aí. Seguindo aqui no debate, bom, a fala da Larissa trouxe muitos elementos. Você quer destacar algum? Eu acho que um ponto que ela colocou aí, que é esse da força da pauta evangélica, mas para além da pauta evangélica, da
pauta e da agenda conservadora, não é, que tem conseguido influir decisivamente na agenda, por sua vez, de candidatos e também de governos. Você falou do caso da Bíblia, mas antes disso, por exemplo, a gente que acompanhou a formação de chapas para a Prefeitura de Fortaleza, soube que muitos candidatos estavam à procura de pastoras, de figuras que dialogassem diretamente com esse campo religioso. Como é que isso se conecta com tudo que a gente tem discutido aqui? Temos uma vice de uma das chapas que é uma das líderes de uma comunidade católica de renovação carismática, né? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo importante. Quando eu fiz um comentário nas minhas redes sociais do fato de o governador do estado, em um evento evangélico, ter anunciado, né, que por uma inspiração, intuição divina, ele deveria comprar as Bíblias que chegarão às escolas, lembrando que esse é também o mesmo país em que livros LGBTs, já que vamos daqui a pouco falar deles, são jogados no lixo, ou condenados, né, ou mesmo censurados, né? Estamos falando de nomes como Ziraldo, Gente Grande, Prêmio Jabuti, mas tocou em qualquer assunto mais espinhoso, tiro de fora. E nesse estado, nesse momento, alguém comentou, um candidato inclusive a vereador que é LGBT, comentou, o candidato nas minhas redes, o candidato do PT à prefeitura, quando o líder do governo Camilo na Assembleia se absteve na votação para incluir pessoas LGBTs nos planos estaduais de cultura e educação, o que dava no mesmo de votar contra. Então isso é muito interessante. Não é que a gente esteja dizendo que não é para ter um livro X ou Y, é para ter todos. Essa que é a questão. Mas também isso desperta em nós. Por que certas, não é nem livros, palavras, temáticas. Eu estava em sala de aula ontem e eu perguntava a ex-integrantes do Grêmio da escola. Por que a escola é muito antirracista? Um trabalho profundo, Novembro Negro, né, no mês do orgulho, da luta contra o racismo. E isso já está entrando na sociedade. O Vini Júnior para um jogo se ele ouve macaco. Mas a gente fala viado a torto e a direito. E isso, inclusive no estádio de futebol, nas arquibancadas. Está começando agora com o governo do estado, colocou placas, as famosas placas, podemos já falar delas, porque elas estão nas escolas também, todas as entradas do Castelão, iluminação. Há um grupo de trabalho contra a homofobia, mas no ponto de vista da educação, do projeto a longo prazo de ensino, são assuntos que não se pode entrar. E o próprio Grêmio, os estudantes diziam, não, esse era um assunto difícil, não podemos fazer campanha, é complexo, né? O racismo, sim, né? Até o machismo, mas a homofobia não. Diz do povo. Ok, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Debates do Povo, hoje discutindo violência contra a população LGBT, agenda pública, campanha eleitoral e a atenção ou a missão que os candidatos dedicam a esse item nas suas agendas. Lúcio, pode seguir com a palavra. Você estava falando sobre, por exemplo, a capacidade de mobilização que a luta antirracista hoje tem, mas que a luta contra a violência em relação à população LGBT ainda esbarra, não é isso? Exatamente. Vou dar um exemplo mais um exemplo prático, né? Eu como professor e assim como várias instituições públicas receberam, né? O Castelão, por exemplo, em todas as entradas, uma placa e ela diz o seguinte, tem o logotipo do estado do Ceará, aviso. É expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. LGBTfobia é crime previsto na Lei 7.716/89. Quando essa placa chegou na instituição em que eu trabalho, enquanto servidor, nós dissemos, só ela não basta. E esse é um ponto. A política pública, pontualmente, né, ou só lá no projeto político, não é efetiva. Como Larissa acabou de dizer, a luta é perpétua. E há que se ter esse ponto de vista de perenidade. Vamos então fazer um vídeo trazendo as pessoas, foi quando eu soube da história lá do banheiro, alunos, alunas LGBTs, para contarem suas histórias e mostrar a relevância dessa placa. O vídeo foi editado por mim, inclusive, foi colocado nas redes sociais da escola. Horas depois, um dos alunos, meu aluno inclusive, fez uma ameaça de morte a essa aluna. Que se ele a visse dentro do banheiro, né, que não corresponde na cabeça dele ao gênero que ela se apresenta, melhor se enquadra,
ela levaria uma surra. E qual foi a atitude da instituição, que a gente até entende, né? Por medo, e há que se falar disso, né? Quem manda hoje na periferia, né? E por medo, a opção foi retira o vídeo. E aí aquela placa, na minha percepção, perdeu todo o sentido. Se no primeiro desafio a opção foi recuo, né? Recuo, então a luta, como disse também Larissa, não está acontecendo. Então, quando a gente fala de luta, é em luta mesmo, né? E é uma luta, inclusive, misógina, também como Larissa apontou, né? Esse mesmo, os dados do Fórum de Segurança Pública apontaram nesse último ano um crescimento da violência contra mulheres altíssimo. Então, há uma interseção aí, né? Então, entre violência contra a mulher e violência contra LGBTs, como a Larissa também pontuou. Ok, Paulo Renato, a gente tem regredido, Paulo, assim, nesse sentido de que a pauta tem sido a adoção de Bíblia, sinalização para o conservadorismo, mesmo no ambiente escolar e não para outro tipo de política? Há uma regressão que ela traz uma dicotomia, enquanto há uma geração Z que tem acesso a muitas informações, incluindo as múltiplas diversidades, há nesta mesma geração Z uma identificação muito grande com o conservadorismo, com a leitura de mundo que ela é mais voltada a uma binariedade dos fatos, a uma busca de encaixar melhor as pessoas e enquadrar essas pessoas em algumas das caixinhas que já são anacrônicas. E tem também uma crítica, que essa crítica é feita a cada um de nós que trata desse assunto e que leva isso à pauta. Também a busca por ter uma linguagem mais direta sobre esse assunto. Na escola ou no jornal, e eu edito o Caderno Vida e Arte há mais de 3 anos, e a gente passa muito pela pauta da criação de artistas LGBTQIA+, muitas vezes há uma dificuldade de comunicação sobre alguns desses temas, e aí de modo jocoso nas redes sociais isso é muito presente, essa brincadeira com a linguagem neutra, essa brincadeira com as diferentes identificações. Então há também uma questão que é de comunicação aí, de que maneira a gente pode comunicar essas diferentes existências de uma maneira que seja efetiva e de uma maneira que consiga realmente se conectar com diferentes públicos. Não dá mais para reduzir todo mundo ao mesmo discurso. A questão não é mais tão binária assim, de uma maneira ou de outra. Por outro lado, a gente tem que encontrar uma maneira de tratar dessa pauta de uma maneira que seja frontal, que seja mais direta e que não fique só no academicismo, que a gente debata nos bosques da UFC sobre esse assunto, mas que a gente não consiga levar para a própria casa essa pauta, porque só quando houver essa naturalização é que talvez a gente vai conseguir encarar o fato. E até a arte, que Renata agora falou bem, ela é levada para a dicotomia. Esse é um debate muito presente aqui no Povo no Rádio, com o Jocélio. Um abraço para Jocélio, ele está de férias, né? Acho que ele está no... Não, ele está no Cariri, acompanhou aquela série de debates, acho que vai tirar Jocélio, uns 2 dias de folga, depois volta para lá. Ele debate muito essa questão da linguagem neutra, né? E a linguagem neutra, ela, na minha percepção, ela é outra transgressão quase artística. Nós não estamos querendo impor que os documentos estatais saiam em linguagem neutra, não se trata disso. Esse é o ponto, né? Mas tudo que é feito de um lado parece que é tido como uma afronta, uma provocação, essa né? guerra espiritual a que você Isso. se refere, né? Então não é o caso. É uma tentativa de reinvenção, de aquilombamento. Ok, obrigado, PR, obrigado também, Lúcio. Eu vou ler alguns comentários. Abílio Elias diz: estamos em transição planetária, ainda haverá muitas atrocidades até a humanidade aprender a respeitar um ao outro, né? Amém. O José Adalto da Cunha Souza diz: boa tarde, José Adalto da Cunha Souza. Ele depois segue: realmente existe muita intolerância à comunidade LGBT. Agora, o ideal é o gay ou a lésbica não se expor tanto. O gay devia sempre não demonstrar que é gay. O ideal era ser gay apenas entre 4 paredes. Como é que isso funciona, José Adalto? E aí eu lhe pergunto, se você é heterossexual, você performa ou exerce a sua heterossexualidade só entre 4 paredes, o que é fora na essa rua? O que é isso, né? O que é essa performance? Alguém quer comentar? Quer responder? Como é que seria isso? Eu queria dizer para ele que, até infelizmente, isso não é possível. Quando eu abro a minha boca, o meu tom algo agudo já constrói no imaginário, e acabei de lembrar um fato excelente. O nosso finalista, né, e medalhista de prata olímpica, né, acho que é Fábio Bonfim, da marcha atlética, ele é hétero, casado
e tem 2 filhos. E ele deu uma entrevista assim que ganhou a medalha lá em Paris, acabou de ganhar, né? Marcha atlética é aquele esporte que nem uma corrida, nem uma caminhada, e que, aos olhos alheios, parece ali uma espécie de um movimento rebolativo, algo nesse sentido. Afeminado, não é? É, que aí tocou no feminino, a misoginia Exato. grita. E ele disse na entrevista, todos os dias, medalhista olímpico, hétero, tá? Casado, 2 filhos. Ele ouve, para de vagabundar, viado, sai da rua, né? Então, isso é que é interessante. Essas violências, elas não são específicas de quem tem orientação ou identidade X ou Y. É a percepção, basta essa percepção, esse mero desvio do corpo em um movimento ou em uma camisa rosa, como eu estou vendo aqui você usando, isso já é suficiente. Então, a questão é muito maior, né? Ok, Larissa. Como é que você avalia, Larissa, por exemplo, a agenda dos candidatos neste momento? Algum tipo de aceno? A gente já havia falado aqui sobre a presença e como o discurso, por exemplo, religioso tem influído no debate público aqui na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, ajudando inclusive o governo a redefinir prioridades, acenando para esse público com o projeto das Bíblias, enfim, tentando travar algum tipo de interlocução. Você vê sinalizações positivas dessas candidaturas que estão postas aqui em Fortaleza para a agenda da população LGBT? Eu queria só antes voltar um pouquinho no comentário, né, para reforçar o entendimento, né, de que essas questões sobre voltar para o armário, ela tem sido o novo discurso da LGBTfobia um pouquinho mais mascarada, digamos assim. Né? Então, tudo bem, eu entendo, eu aceito, mas desde que continue escondido. E isso continua revelando como nós temos uma estruturação da LGBTfobia no nosso país. Né? E isso é importante também comentar aqui das lógicas subjetivas. Né? Eu sou psicóloga, então eu trabalho muito sobre a subjetivação, né? Como as pessoas se reconhecem no mundo, se colocam, né? Toda essa ideia da identidade, que a gente trabalha com a subjetividade. Então, assim, existe uma relação importante de que se eu me entendo de tal forma, por que eu preciso me esconder? Né? Quando, na verdade, é uma estrutura social que, pautada no machismo, na LGBTfobia, no sexismo, né? No racismo, nessas intersecções aí, né, que hoje a gente faz muita leitura a partir da interseccionalidade, de como isso estrutura o mundo, estrutura o país, e também colabora para moldar essa subjetividade do outro. E por isso, muitas vezes, que esse outro não se pergunta, por exemplo, por que ele é hétero, mas ele pergunta para um LGBTQIA+, porque ele é lésbico, porque ele é gay, porque ele é lésbica, porque ele é trans, como se fosse uma determinação. E aí tem uma resposta muito fácil. Né? Não é colocado em jogo sobre o desejo, né, sobre os sentimentos, e inclusive todo esse preconceito, essa violação, porque é um grupo que está em maior condição de vulnerabilidade, isso colabora diretamente para o impacto na saúde mental dessas pessoas, que aí leva ao que Lúcia comentou, né, em última instância, o suicídio ou a colaboração de toda um entendimento de que nós falhamos enquanto uma sociedade que trabalha a partir dos direitos humanos e colaboramos de alguma forma, indiretamente, para que essa pessoa tire a própria vida. Né? Porque isso é uma falha estatal, é uma falha como um todo, uma falha ética de vida. Né? Quando a gente realmente não consegue impedir que uma pessoa, diante de tanto sofrimento, de tanta angústia, tire a própria vida, porque o preconceito está enraizado, porque a nossa sociedade é estruturalmente produzida por esse machismo, né, por essas palavras aí que a gente acaba repetindo muito, mas é porque as pessoas às vezes precisam ouvir mais de uma vez para entender o quanto isso reforça, leva, molda comportamentos que vão de alguma forma violar e violentar as pessoas, né? Sobre as questões, a questão da campanha política, eu tenho acompanhado um pouco afastado, eu estou terminando o doutorado, então eu estou finalizando a minha tese, e é por isso eu não estou muito à frente. Mas eu tenho avaliado que isso tem sido pauta,
né? Isso tem o movimento LGBTQIA+, ele tem tensionado muitos partidos. E aí esses partidos, eles vão entender que esses sujeitos são votos. Num país em que são votos que leva a candidatura a ser realmente, né, a pessoa leva a ser prefeito, leva a ser vereador, então isso é um ponto importante, os números, né? Não é à toa que se busca parceria em instituições como a igreja, porque a igreja, quando o pastor vai lá e diz, vote em candidato X, uma grande parcela daquela comunidade vai votar no candidato X, porque o pastor disse que é o que tem que ser feito. Então, da mesma forma, quando se tem uma busca de votos pelas religiões e por outras grandes instituições, o movimento LGBTQIA+, também tem entendido que a política é uma questão de vida e que tanto nós temos que votar em pessoas que compreendam as demandas da população LGBTQIA+, como também, né, temos que nos candidatar. Ou seja, a população LGBTQIA+, tem que disputar esse espaço. Porque esse espaço, durante muitos anos, ele foi muito demarcado por homens cis, brancos, ricos, que seus filhos também vão ocupar os mesmos cargos legislativos, vira uma carreira política quase que intergeracional. Então, a gente tem que disputar esses espaços, disputar as narrativas, e aí, a partir disso, desmontar toda a estrutura LGBTfóbica que a gente tem, né, em diversas dimensões aí da vida. Ok, obrigado, Larissa. A gente faz aqui nosso último intervalo no Debates do Povo. Para quem está na rádio, a gente volta daqui a pouquinho, mas a conversa segue nas nossas plataformas. Acompanha aí. O programa está chegando ao final, mas a gente ainda tem aí quase 15 minutos. Lúcio, tudo isso passa pela visibilidade, expressão, e o âmbito da cultura é um elemento muito importante em toda essa luta da qual a Larissa falava. Eu queria que agora você trouxesse aqui a baila do nosso debate, o livro, essa série de entrevistas que você tem feito com atores que são muito importantes nesse campo. Como é que isso se liga a tudo isso que a gente tem discutido até agora? Né? Exatamente. Eu acabei de lançar, estou lançando um projeto, né? O livro sai no dia 29, dia do orgulho lésbico, né? Na próxima quinta. E é um projeto multimídia. Ele é um livro, mas também uma série de vídeos para a internet. E ontem lançamos o segundo episódio. E o meu convidado está aqui na minha frente, de camisa mostarda. Para quem está na rádio, é essa voz que daqui a pouco vai falar para vocês. E a gente conversou muito sobre isso, né? Como, justamente no meio da comunicação, tão dominado por esse inclusive apartidarismo, se é que isso existe. A gente está aqui vendo a TV e estamos acompanhando em São Paulo isso acontecer. Um candidato, inclusive, por incrível que possa parecer ou não incrível, derrotar até o bolsonarismo em São Paulo e está chegando lá justamente por dominar essa comunicação internética, virtual. Então nós precisamos, puxando agora a Larissa, precisamos disputar esse lugar. E a comunicação, a arte, a cultura tem esse papel, né, Renata B? O livro 24 eu já li. E o livro ele traz, além da dimensão prática, portanto, histórias de pessoas que marcaram esses anos todos de luta, como a própria Helena Oxa, que já foi Páginas Azuis aqui do Povo, entre outros nomes, mas também tem a dimensão simbólica, porque aí fica todo mundo tão preocupado, todo mundo que eu digo nós, pessoas LGBTQIA+, tão preocupado com a sobrevivência, tão preocupado com a segurança, que muitas vezes é podado esse lugar realmente do desfrutar a vida. Hoje a gente tem um cenário muito melhor do que já teve no passado. Hoje, por exemplo, eu sou casado com outro homem, vivo minha vida tranquilamente. Lá atrás já foi muito pior. Porém, ainda hoje essa dimensão de falar sobre a dor, portanto, aquelas velhas histórias de Hollywood sobre pessoas LGBT que sempre vão morrer no final do filme, ou aqueles livros sobre a melancolia do envelhecimento do homem gay ou da mulher travesti que não consegue sequer envelhecer. Tudo isso é a construção de uma narrativa do lado trágico da coisa. O 24, entre outras propostas, também traz um pouco da pulsão de vida, do sexo, da sobrevivência, que não é sobreviver, mas é do gozo à vida, que é uma outra dimensão desse debate todo. Quando a gente fica muito preso a essa luta
do básico, fica difícil avançar um pouco no debate. E nós não somos isso, né? Nós somos a comunidade também conhecida pela alegria, pelo humor. Ok, voltamos aqui para o nosso último bloco do Debates do Povo. Há pouco tempo a gente discutia aqui no intervalo, no programa da Rádio Livro, que o Lúcio está lançando. Pode mostrar, Lúcio, por favor. É um livro, mas é também um projeto de entrevistas, um projeto audiovisual. Um dos participantes é o nosso Paulo Renato, também conhecido como Renato AB, que falava agora há pouco sobre a proposta, não é? Que é uma proposta de reforço à vida, não é? Muitas vezes a gente discute muito. Os aspectos são muito importantes, como por exemplo a violência, a sobrevivência, resistência, mas há um outro lado também, que é o lado do gozo, o lado da vida, o lado do sexo, não é isso, Paulo? É isso. A cantora baiana Majur canta junto ao Emicida e a Pablo Vittar, em Amarelo, ela canta que deixem que ela fala não somente as cicatrizes dela, deixem que ela, a Majur, fale não somente as cicatrizes. E é muito isso, assim. Há, claro, a importância de um debate, sobretudo na esfera pública, do que é necessário avançar, mas o livro 24, de Lúcio Flávio Gondim, também traz a dimensão do simbólico, da vida, da festa, da farra, da alegria, da possibilidade de viver, da possibilidade de ter acesso a relacionamentos saudáveis. Existe uma demanda muito grande por saúde mental também na nossa população. Larissa sabe bem disso, de como a gente vai somatizando na nossa vida muita questão que muitas vezes não é nem nossa. É isso, sim, se eu tenho que ser eu mesmo apenas entre quatro paredes, será que eu não sou bem-vindo fora dessas quatro paredes? Então, há sempre essa necessidade de entender também essas camadas aí que compõem cada um desses indivíduos. E o livro faz um pouco desse mergulho, e um mergulho sincero, trazendo personagens reais, perfis de pessoas que, como o Max Peterson, que é um humorista, como o Silvério Pereira, que é um ator. Né? A gente foi buscar lá no... A Faela Maia, que a Faela é fantástica, produz um trabalho muito forte nas redes sociais, uma mulher trans que mora no interior do Ceará e que quer morar no interior do Ceará e sobreviver lá e viver da arte dela lá. Então, é isso, assim, a importância sim de tratar de todas essas questões de segurança, de saúde, mas também a compreensão de que é importante viver, não somente sobreviver, não somente escapar da morte. Exatamente. E aí, você estava comentando aqui, semana que vem, aos ouvintes e espectadores, será uma semana só de debates, né? Aqui na Exatamente. Vou reforçar aqui o convite. A partir da terça-feira, o Grupo de Comunicação O Povo faz a sua série de debates aqui em Fortaleza, com candidatos à Prefeitura da capital cearense, mas também com os candidatos à Prefeitura de Caucaia e também do Eusébio, começando com Fortaleza na terça a partir das 19 horas. Olha, se quiser, inclusive, sugerir algum item para a pauta de debate, ao vivo, você pode ficar à vontade, Larissa também, exatamente, por favor. Se a gente ficar preso só nesses dados, nessa dramaticidade, a gente perde, por exemplo, a necessidade de falar de empregabilidade para essa população. Esse livro, ele foi lançado por conta de um edital. Ele é o primeiro edital voltado à população LGBT da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Ou seja, em todo esse tempo de secretaria, né, nunca houve um projeto voltado para esse povo, né, para essa parcela da população que às vezes tem dificuldade, inclusive, de estudos, né, preencher um edital. Eu conversei isso muito com o Renato. Elaborar um edital, conceber, não é algo fácil, né? E executar também não é. Então, precisamos disso também, né? Falar de saúde. Olha, eu acho isso tão curioso. Você vai no posto de saúde de Fortaleza, aí você pergunta: boa tarde, eu quero ter acesso à profilaxia pós-exposição, que é uma medicação que você toma, por exemplo, após uma camisinha estourar. Algo que pode acontecer com qualquer pessoa, tá? A galera dos comentários, pode ser hétero, pode ser gay, qualquer pessoa. Se você for, por exemplo, se for um homem gay, vai lá, ou então um homem trans, ou mulher trans, você pode ouvir, como já ouvi num posto de saúde, você tá querendo a pílula do dia seguinte? Então, os próprios profissionais de saúde não entendem a pílula do dia seguinte, é para gravidez, gente. Então, há um despreparo. Por que numa cidade imensa como essa, todo mundo tem que se deslocar até o Hospital São José para ter qualquer tipo de apoio maior e específico em situações emergenciais como essa? Isso é algo importante, nosso local. Ou seja, descentralizar o atendimento. Exato. Né? E como descentralizar? E outra questão.
temos um apoio à comunidade trans ainda hoje dentro do Hospital Mental de Messejana. Olha isso. Né? Lutamos tanto para que essas pautas, essas identidades saíssem do rol de doenças, mas isso ainda está presente na capital do Ceará. Sim. Ok. Lembrei agora, o Lúcio foi falando, viu, Larissa, da Patrulha da Diversidade, que foi uma proposta lançada pelo prefeito Sarto, mas me parece que ficou ali muito acanhado, houve uma grita geral contrária, obviamente, um segmento expressivo do eleitorado que é contrário a esse tipo de agenda. Larissa, como é que você vê isso? Às vezes o poder público parece que quer avançar nessa agenda, mas enfrenta algum tipo de resistência e recua por medo de perder capital político, não é? Como eu comentei, né, a gente está falando de votos. Então, a partir do momento em que você consegue ganhar votos com o segmento, e se é um tema que é disputado, como é a questão de gênero e sexualidade, você provavelmente vai perder com outro segmento. E aí o que a gente percebe que tem sido comum com esses legisladores que de alguma forma tenta avançar no que tange às políticas LGBTQIA+, é que ao mesmo tempo que eles avançam com algo para a comunidade, para a população, eles retrocedem com alguma outra questão também. A patrulha é importante, né? Ela de fato trouxe aí uma tensão, né? Então isso acabou silenciando, invisibilizando de fato a potência que ela é, porque como o próprio Lúcio comentou, nós temos profissionais em diversas áreas que não têm preparação, né, não foram preparados para lidar com alguns temas, desde violência contra a mulher, como a LGBTfobia, como outros casos também. E também, às vezes, até teve a formação, como tem tido formação com alguns policiais, mas as questões ideológicas, crenças limitantes, né, essas questões mais do senso comum também acabam impedindo que esse profissional compreenda que o posicionamento ético dele não é a partir do que ele entende como certo ou errado. A gente não está falando de uma questão moral. Quando ele quando ele representa um órgão, ele tem que seguir o órgão que ele está representando. E se esse órgão diz que você tem que resguardar a dignidade humana de forma universal, né, sem preconceitos de raça, de gênero, de sexualidade, seja do que for, você deve fazer isso. Mas aí o que a gente vê na prática realmente não é isso, infelizmente. São pontos muito importantes que a gente precisa considerar, e aí como uma sugestão que nesse momento que vocês vão ter semana que vem, que pergunte qual é para cada pessoa que vai aí, qual é a pauta, né, dentro do plano de governo deles para a população LGBTQIA+. Se é no âmbito da segurança, se é no âmbito da saúde, né, aonde está sendo isso, para que a gente comece a cobrar, se ele tem ou não tem, se ele tiver, se ele ganhar, vamos cobrar, porque ele disse que era um plano de governo, então vamos cobrar que esse plano de governo venha para a prática, que não seja só para captar, né, votos nesse sentido. Então é importante que se tenha esse momento de cobrança e que registre isso. Ok, obrigado, Larissa. É importante recado para Capitão Wagner, candidato do União Brasil, Evandro Leitão, André Fernandes, José Sarto, Chico Malta, Zé Batista, esqueci de alguém, Eduardo Girão, o nosso senador que também é candidato. Lúcio, a gente tem 20 segundos. Você quer comentar um pouquinho da patrulha para a gente encerrar? O que era essa patrulha, gente? Era uma viatura de polícia com uma bandeirazinha pequenininha LGBT num cantinho, que ela iria ser voltada para muitos e muitos casos de violência. Um outro candidato a prefeito imediatamente pegou e fez um vídeo. Qual vai ser a buzina? Ai, pai, para? Então, aquilo virou chacota. Então, é assim que nos tratam, né? Que pena. E agradecer a todo mundo aqui da Povo CBN, Henrique, Renato, foi muito bom. Espero todo mundo dia 29, no Centro Cultural Banco do Nordeste, às 19 horas, mediação na Tessia Montenegro, pro lançamento do livro. E os vídeos já estão lá no canal, Lúcio Flávio Gondini, Instagram também. Ok. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Paulo Renato. Obrigado. Renato AB. Obrigado, Larissa. O Debate do Povo termina com edição e trabalhos técnicos de Adalto Rosa, Carlos Maxwell e Israel Paz. Produção
Produção: Mariana Rebouças, Alan Dantas e Letícia Lopes. Direção de jornalismo: Jocélio Leal. Apresentação: Henrique Araújo. Em seguida, no AM 1010, você fica com o Trem Bala. E na FM, logo mais, vem o Repórter CBN. Na sequência, o Ponto Final CBN. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, a partir das 16 horas. Até lá e bom fim de semana. Debates do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, CYV 391, FM 93,5 MHz.